Setembro de 2021, são exatamente 10 horas. Dentro de 10 minutos, daremos início à nossa reunião temática referente à revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo. Muito obrigado. Oi, pessoal. Mais uma vez, bom dia. Por gentileza, eu vou pedir a todos os convidados que registrem o seu nome no chat, na lista de presença. E aqueles que estiverem representando também entidades ou associações, coloque o nome da entidade e associação. Muito obrigado.
Sou eu. A Estela sou eu. É isso, tá certinho. Por exemplo, Bom dia a todos. Hoje é dia 2 de setembro de 2021. São 10 horas e 10 minutos. Meu nome é Sandro Silvério e nesse momento vamos dar início à nossa reunião sobre a revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo. Inicialmente, pessoal, solicito mais uma vez a todos os participantes que registre presença no nosso chat, juntamente com a entidade a qual está representando. Pessoal, o nosso chat não estará disponível para contribuições e perguntas, porém todos terão direito à participação de nossa reunião. Ao término da apresentação do nosso técnico, passaremos a palavra para cada um dos participantes para que possa trazer as suas contribuições. Lembrando que, como nas reuniões anteriores, todos terão 3 minutos de fala. É importante a participação de todos vocês. Lembro ainda que a participação também pode se dar por meio dos nossos canais digitais, que é a Filipeta Digital e o Participe Mais. Participem, pessoal. A cidade de São Paulo agradece a participação de todos. Feitas as primeiras considerações, eu vou passar a palavra para o nosso técnico Fernando Gasperini, de Planurb. Fernando, a palavra está contigo. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Eu sou o Fernando Gasperini, sou arquiteto urbanista aqui da Prefeitura de São Paulo e represento a Coordenadoria de Planejamento Urbano, Planurb, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Como o Sandro adiantou, a revisão de 2021 do Plano Diretor, o processo participativo ele foi organizado para que as contribuições das entidades possam ser feitas de 3 diferentes formas. Através dessas reuniões temáticas, pela manifestação aqui, após as nossas apresentações, na plataforma Participe Mais, que é essa que está aparecendo na tela. É necessário fazer um cadastro, primeiramente, da entidade, e depois seguindo as instruções para poder fazer o registro das contribuições. A terceira forma é uma filipeta de contribuições, que pode ser acessada no site específico da revisão do plano diretor, que é o planodiretor.sp.prefeitura.sp.gov.br. Nós vamos primeiramente mostrar, apresentar um vídeo que ele fala do que é o plano diretor, qual é o escopo dessa revisão e em relação ao processo participativo também. Depois será feita uma apresentação específica sobre o tema de hoje, que é de habitação. Então, por favor, o vídeo. O que é o Plano Diretor Estratégico? O Plano Diretor Estratégico é uma lei municipal que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano de toda a cidade.
Elaborado com a participação popular, ele define os instrumentos de planejamento urbano para reorganizar os espaços da cidade e garantir a melhoria da qualidade de vida de toda a população. O próprio PDE determina que seja feita uma avaliação de diretrizes e resultados em 2021, com o objetivo de propor ao Legislativo, até dezembro deste ano, ajustes para aperfeiçoar os instrumentos do atual plano diretor e torná-los mais eficientes. O plano diretor representa um pacto da sociedade em direção à justiça social, direcionando as ações dos produtores do espaço da cidade seja feita de forma planejada e que atenda às necessidades coletivas de toda a população. O objetivo é garantir uma cidade mais moderna, equilibrada, inclusiva, ambientalmente responsável, produtiva e, sobretudo, com qualidade de vida. Em vigor desde 31 de julho de 2014, tem como principal diretriz aproximar emprego e moradia. O atual plano diretor prevê um horizonte até 2029 para que seus objetivos sejam alcançados. Vamos juntas e juntos construir uma São Paulo mais resiliente e inclusiva. Pessoal, o conteúdo desse vídeo ele também pode ser acessado nesse site que eu mencionei da revisão do plano diretor. Na sequência, agora, então, vai ser feita uma apresentação temática sobre o tema habitação pelo arquiteto Luiz Otávio da Silva, do Planurb. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma apresentação breve e o objeto principal dessa apresentação é dar algumas referências do quadro institucional em que essa revisão está acontecendo, dando destaque para os temas ligados à habitação social, que é uma das preocupações maiores do plano diretor. Vamos entrar, então? A gente começa, então, com uma... Lembrando, né, o que já foi falado aqui, que é a nossa referência é o Plano Diretor Estratégico de 2014, onde tem, no artigo 4º, uma previsão de uma revisão. Então, todos aqueles elementos que embasaram e deram corpo ao plano ao longo desses anos, alguns deles são objeto de revisão, e é dentro desse processo que a gente está agora. Vamos adiante? Nesse enquadramento maior, eu lembraria que a própria Constituição Federal tem alguns artigos que remetem e dão esse pano de fundo para essa revisão. Mais especificamente, a gente está falando aqui dos artigos 30, 182 e 183. Artigo 30 é basicamente aquele artigo das competências municipais, mas os 182 e 183, eles são particularmente importantes para o nosso tema aqui, porque é lá que estão levantadas as questões da função social da propriedade urbana, e que teve como consequência uma legislação específica. Ele foi muito sucinto na Constituição de 88, mas em 2001 foi aprovada a lei do Estatuto da Cidade, 10.257, que dá todos aqueles grandes marcos que constituem esse nosso enquadramento institucional de alterações urbanas e de reforma urbana. A questão da democracia, a questão da política urbana, com instrumentos inexistentes ou pouco utilizados até então, a questão do protagonismo, a importância do plano diretor, e é isso, essa lei, dentro dessa lei é que vieram toda uma geração de planos diretores no país inteiro, e aqui em São Paulo não foi diferente. Vamos lá? O nosso plano diretor, eu começaria, para quem não tem grande familiaridade, dizendo de alguns conceitos maiores, né? E conceitos maiores especificamente no que diz respeito ao ordenamento territorial.
Então, nós temos aqui, nos elementos estruturantes, que a gente chama, estruturantes do ordenamento territorial, a delimitação de macrozonas, elas são duas para a cidade toda, uma macrozona de estruturação e qualificação urbana e uma macrozona de proteção e recuperação ambiental. E dentro dessas macrozonas, cada uma delas tem 4 macroáreas, entendeu? Então, no caso da macrozona de estruturação e qualificação urbana, é a estruturação metropolitana, urbanização consolidada, qualificação da urbanização, redução da vulnerabilidade. E na outra macrozona, temos a redução das macroáreas de redução da vulnerabilidade urbana e recuperação ambiental, controle e qualificação urbano e ambiental, contenção e uso sustentável e preservação de ecossistemas naturais. Além desses elementos, constituindo também parte desses elementos estruturantes, a gente tem uma rede de estruturação e transformação, né? Que é a macroárea de estruturação metropolitana, a própria macroárea, a rede estrutural de transportes coletivos, a rede hídrica e ambiental e a rede de estruturação local. Vamos adiante? Aí entrando especificamente no nosso tema de hoje, que é a questão da habitação social. Entre os objetivos estratégicos do plano, logo no comecinho dele, artigo 7º, tem, dentre outros objetivos estratégicos, 3 já diretamente ligados à questão da habitação social. Então, a questão de implantar uma política fundiária, reservar glebas de terrenos para programas habitacionais, promover regularização e urbanização de assentamentos precários e desigualdades socioterritoriais em geral. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Opa! Vamos adiante? Então tá. Aí é só para a gente se situar no texto, porque na verdade o nosso objeto de trabalho é o próprio texto do plano diretor, são os capítulos e as passagens do plano diretor que contém artigos mais diretamente ligados à política de habitação social. Então, logo no comecinho são aquelas diretrizes às quais eu me referi. Depois, no título 2 da ordenação territorial, tem toda a questão de ordenamento, de ZEIs, etc. E no capítulo 3 tem de instrumentos de política urbana, a função social da propriedade, um monte de elementos que não estão listados no capítulo de habitação social, mas dizem diretamente respeito a isso. O texto legal é um texto que as partes aparecem em locais diferentes, daí a necessidade desse quadro aqui. O grosso da política de habitação social está nesse capítulo 7º do título 3. E, por último, temos lá no capítulo 4º do título 4º também do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Como vocês vão ver, é bastante importante para a política de habitação social. Vamos lá adiante? Especificamente, a gente vai tratar aqui dos elementos estratégicos, né, do plano diretor. Então, nesse primeiro quadro da esquerda, já nos capítulos específicos de habitação social, a gente tem objetivos, não aqueles objetivos estratégicos do começo, mas os objetivos específicos da política. E as diretrizes. Eu não vou detalhar tudo isso aqui, até por uma economia de tempo, mas como vocês têm um documento, isso está bastante, são objetivos maiores que a gente vai ver nas ações, que a gente vai abordar num quadro a seguir. O quadro do meio aí dá destaque a todos aqueles artigos específicos da política de habitação social, né? Então vocês veem aí que tem as EIs, os empreendimentos de habitação de interesse social, tem as diretrizes, tem ações prioritárias, elas são 14, tem um artigo específico que trata do Plano Municipal de Habitação, tem outros artigos que falam do Serviço de Moradia Social, do Fundurb. Em resumo, todos aqueles principais elementos eles estão aí identificados. Também constituem elementos importantes do plano diretor para a questão habitacional, a questão dos mapas e quadros. Especificamente no mapa 4 e 4A, que delimita as EIs,
No final do texto do plano diretor tem o primeiro quadro, que são as definições, então são todas as definições de elementos que são importantes da política habitacional, quem são os promotores, o que consiste a regularização fundiária, o que consiste um projeto de intervenção, bom, detalhes, né? E o quadro 3 fala especificamente dos coeficientes de aproveitamento em ZEIS, que é um dado muito importante para o plano diretor, os coeficientes que são atribuídos às ZEIS. O quadro 4, o percentual que é exigido para cada uso residencial em ZEIS, e o quadro 5 de fator de interesse social. Vamos lá, adiante. Aqui é o slide síntese, na verdade, daqui da política de habitação social. Então, a gente tem aqui, eu procurei destrinchar a atuação do que é permitido, do que está mencionado no plano diretor a respeito de habitação social. Eu começaria com um elemento que é bastante importante, dada toda a história de luta pela moradia social na cidade de São Paulo, mas no país inteiro, né? Nós temos na cidade de São Paulo instituída a outorga onerosa do direito de construir. A outorga onerosa é super importante na medida que ela constitui uma principal fonte de recursos para a constituição do Fundurb, que é um fundo que faz investimentos em habitação social. Ele tem outras fontes de recursos, mas o Fundurb é bastante importante. E, ao mesmo tempo, a outorga onerosa, ela joga um papel importante, porque na mesma medida em que ela institui a outorga para o geral do município, ela estabelece isenções para habitação de interesse social, para habitação do mercado popular e nos territórios de ZEIS. Um segundo ponto importante da política de habitação social é a preocupação com a provisão de HIS, habitação de interesse social, e também habitação de interesse popular, do mercado popular. Então, a produção de unidades novas, tanto pelo mercado privado quanto pelo poder público, reabilitação de edifícios existentes, a função social da propriedade, com todos aqueles procedimentos de IPTU, de IPTU progressivo, de exigência de edificação. Isso também constitui um elemento que a gente considera importante para a provisão de habitação popular. Incentivos via a isenção da outorga onerosa para HIS e HMP e para os territórios de ZEIS também. A gente já mencionou isso aqui, mas esse é um destaque grande. A cota de solidariedade, que é uma contribuição exigida de empreendimentos acima de 20 mil metros quadrados de área computável. E a preocupação ambiental também está presente nas AIUs, nos PIOs e nas operações urbanas, entendeu? Em todos os escopos desses instrumentos, a provisão habitacional, a preocupação com a provisão habitacional tem um âmbito muito concreto. E, por último, moradia social. A gente tem uma tradição de fazer a oferta e a provisão de habitação de interesse social via acesso, compra, e moradia social desenha, então, uma outra alternativa que é de alugar para o usuário final, em vez de vender. O terceiro elemento, bastante central na cidade de São Paulo, né, é a urbanização e a regularização dos assentamentos precários, né? Assentamentos precários podem ser loteamentos clandestinos, podem ser áreas ocupadas por favelas, ou podem ser até mesmo parque edificado, construído pelo poder público que não está regularizado. Então, para isso tudo, tem os planos de urbanização e tem projetos de regularização fundiária. Tá? Por último, as EIs. As EIs ganham um destaque todo especial por essa dupla função que ela tem, na medida em que ela reserva pedaços do território para a moradia popular poder acontecer, né? Que o mercado imobiliário não possa se apropriar desse território, mas, ao mesmo tempo, ela tem incentivos via gratuidade da outorga onerosa. A outorga onerosa não é cobrada nos territórios de ZEIS. Então, comparativamente, você está incentivando produção
de habitação popular e efetivando esses territórios de ZEIs. Os territórios de ZEIs têm conselhos gestores que atendem aquele objetivo de participação e democratização desse instrumento, e são objeto de planos de urbanização e de projetos de intervenção, em alguns casos, né? As ZEIs são diferentes, elas têm tipos diferentes, e às vezes é um plano de urbanização, às vezes é um projeto de intervenção. Esses, então, são esses 4 grandes atuações que tem o plano diretor no que diz respeito à habitação social, mas não quer dizer necessariamente que eles tenham o mesmo peso, tá? Então, tem instrumentos mais avançados na sua implantação e alguns outros um pouco menos. Vamos adiante? Não poderia deixar de mencionar especificamente a questão de todos esses anos do plano diretor. Ele é objeto, dentro da Prefeitura de São Paulo, de um sistema de avaliação e monitoramento. Então, a gente acompanha a medida em que esses instrumentos são implantados e faz um balanço do que isso está resultando. Isso tudo é disponível online, aí, e é um importante elemento são todos dados abertos, é um importante elemento de democratização de informação para quem quer e se interessa para acompanhar a efetivação do plano. Vamos adiante? E aí é isso. Muito obrigado para vocês, e essa era uma ideia só de dar esse enquadramento geral, dentro do qual o nosso trabalho de revisão vai acontecer. Obrigado. Voltando. Obrigado você, Luiz Otávio. Bom dia a todos. Agora, um momento importante, especial, que nós abriremos a palavra para vocês, né? Sendo que a participação de vocês é muito importante nessa construção da revisão do plano diretor, né? O Henrique já levantou a mão, peço que quem quiser a fala, levante a mãozinha, e a gente também vai chamando esporádico também, para que todos possam participar e contribuir na revisão do plano diretor da cidade de São Paulo, tá bom? Henrique, como você levantou a mão, a palavra está contigo. Oi, Sandro, Luiz Otávio, obrigado pela oportunidade de participar aqui de novo. A minha fala vai bem na linha da reunião anterior que eu participei também. Vou falar exatamente a mesma coisa, mas como vai para o registro aqui, eu acho importante. A gente comentou bastante sobre ZEIs na apresentação de vocês, e eu acho que a ZEIs é um mecanismo muito interessante para o fomento de habitação social, mas ela não foi bem sucedida nesses anos em que ela foi praticada, né? Então, hoje, então, com o plano diretor de 2014, ela ficou até menos interessante comparado com algumas outras zonas e algumas outras possibilidades. Direto ao ponto, a minha proposta, né, objetiva, é que sejam revisitados ou revisados os coeficientes, parâmetros para as ZEIs, no caso, sugerindo que sejam ampliados, de fato, o coeficiente de aproveitamento, que o licenciamento seja mais, vamos dizer, prático e rápido, né? E eliminar restrições a terrenos menores, como, por exemplo, em ZEIs 3, terrenos menores de 500 metros quadrados, em que o coeficiente de aproveitamento é menor, e isso não faz sentido algum. Então, eu queria sugerir que, pelo contrário, sejam incentivadas essas áreas menores, com uma possibilidade de empreendedores menores também atuarem na provisão de habitação social no município, tá? Para ilustrar aqui a minha fala, eu vou colocar 3 casos. Os 3 são coeficientes de aproveitamento para HIS, tá? Em ZEIs 3 menor que 500 metros quadrados e ZEU, tá? Então, numa ZEIs 3, com um terreno menor que 500 metros quadrados, a gente pode fazer 2 vezes. Numa ZEIs 3, terreno maior que 500 metros quadrados, são 4 vezes, ou seja, 100% a mais. E numa ZEU, que não é uma área vocacionada, entre aspas, necessariamente, ou demarcada como de interesse social, são 6 vezes. Obviamente, eu não estou solicitando, e nos 3 casos, sem pagamento de outorga. Então, eu estou sugerindo que, de fato, a ZEI seja incentivada e não só demarcada como de interesse, mas
incentivada, de fato, né? Como o interesse é uma coisa, incentivar para que seja exercido lá, ou seja proposto de fato, construída a habitação social é bem diferente. Depende de incentivo e depende aqui de condições favoráveis, como mencionei, tanto no licenciamento como nos coeficientes. É isso, gente. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Henrique. Nós que agradecemos mais uma vez a sua participação aqui conosco, que é de suma importância. Eu vou dar sequência aqui, então, chamando os demais participantes para que possa também expressar, para que possa contribuir conosco. Nesse momento, eu chamo Renata, da Associação B3. Renata, 3 minutos, a palavra está contigo. Bom dia a todos, prazer. Estou representando a associação, fico muito feliz em saber essa preocupação, né? Essa parte, principalmente do urbanismo, da necessidade de melhorar a cidade de São Paulo. Eu só tenho que agradecer vocês, eu estou com um pouco a câmera desligada, porque eu estou representando a associação e eu estou na unidade educacional. E as crianças ficam todas eufóricas. Mas, assim, eu queria só elogiar, né? Falar para vocês que vocês estão de parabéns, que pode contar com a Associação Brasilândia B3 nessa parceria, nas reuniões contar com a gente mesmo. E só tenho a agradecer, né, dessa parte aí. Falar que a associação, depois eu queria ver com vocês, a gente está com uma moradia também, como tem os arquitetos aí da prefeitura, a gente está com um terreno aqui na parte do Peruzeme para liberar o terreno para construção habitacional de uma licitação que saiu em 2019 da CDHU. Mas aí depois a gente pode chamar eles pessoalmente para conversar o que eles podem dar de apoio aí para a gente, tá bom? Mas queria parabenizar todos, né, a participação de todos da equipe aí, do pessoal do plano diretor, e falar que é isso aí, estamos juntos para o que der e vier. Muito obrigado, Renata. Nós que agradecemos aqui a sua participação, nós ficamos felizes aqui de poder contar com você na nossa reunião. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, vou lembrar vocês, mais uma vez, que a participação também pode se dar por meio das nossas plataformas digitais, que é o Participe Mais e a Filipeta Digital. Não deixe de participar, pessoal, ok? Nesse momento, eu vou passar a palavra para o Jorge Eduardo. Jorge Eduardo, a palavra está contigo. Jorge Eduardo Levi? Isto. Eu não tinha me inscrito, então me surpreendeu. Mas imagina, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, eu represento a AME Jardins, a associação que representa os moradores dos Jardins, a América, Europa, Paulista e Paulistano. E nós temos interesse em todos os aspectos da revisão do plano diretor. Especificamente nesse assunto de habitação social, confesso que eu sou pouco conhecedor especificamente aqui, mas me interessou um ponto que eu queria perguntar, que eu conheço isso melhor de Nova York, mas aqui eu não sabia que existia e não sei se existe. O que existe em São Paulo em relação a aluguel social? Talvez o Luiz Otávio tenha essa informação? Essa é uma experiência que já existe, já faz alguns anos, aqui no município de São Paulo. Salvo engano, foi a administração da Marta que fez a Constituição. A gente tem alguns conjuntos, se não me engano, é Parque do Gato e Parque dos Idosos, especificamente destinada a uma demanda de pessoas com maior idade, pessoas com deficiência física, mas é uma experiência, sem dúvida, muito aquém da possibilidade do que isso teria. Então, o plano diretor busca garantir, pelo menos institucionalmente, espaço para que isso venha a acontecer de uma forma mais importante numericamente. A experiência em São Paulo existe, sim, ela só não é muito grande. Ela já tem bastante tempo. Bem interessante, não sabia, e no que a AME Jardins puder colaborar, nos deixe saber, por favor. Obrigado, Jorge Eduardo, pela sua contribuição. Eu vou seguir aqui, passando a palavra para o Martinho. Por favor, a palavra está contigo. Bom dia a todos e todas. É um prazer participar
dessa proposta de reforma do plano diretor atual. Acho que ela é bem-vinda. Eu represento o movimento social de moradia na cidade de São Paulo, a Cipromp, e eu venho olhando com uma certa preocupação, e acho que é um momento muito oportuno para nós e rico para discutir para toda a cidade uma condição melhor de acesso à moradia, em todos os perfis. No entanto, o que nós temos percebido é a dificuldade de trabalhar nas áreas ZEIS e também as de HIS. O que eu tenho percebido nesse tempo do zoneamento, que destinou várias áreas para HIS, por exemplo, um grande número de unidades em áreas destinadas para HIS e apenas HIS. Um exemplo, tem um conhecimento de projeto com mais de 3.000 unidades habitacionais de HIS e que hoje a realidade da família que busca uma habitação, muitos já migraram, ultrapassaram o limite do perfil de renda para HIS e são prejudicados. Por exemplo, categorias de trabalhadores e funcionários públicos, por exemplo, não conseguem acessar a moradia devido a isso. Eu gostaria que, nessa oportunidade, todos vocês aí, técnicos, muito dedicados, conseguissem pensar na possibilidade de, nessa reforma, a gente estabelecer ou um teto ou equacionar 50% HIS e HMP, para a gente não perder uma fatia de pessoas, de famílias que precisam de moradia em São Paulo e, de repente, o que nós deparamos com áreas de HIS que está numa região que não tem nada a ver com tanto HIS. E aí a gente perde a oportunidade de ajudar as pessoas que têm um perfil um pouco maior, que é o que eu falei agora há pouco, que é a questão da soma da renda. E aí prejudica os dois lados, tanto quem quer executar o empreendimento e quem quer morar. Então eu gostaria que, na oportunidade, encaminhasse essa proposta aí, eu vou encaminhar, inclusive, para contribuir, para vocês analisarem, estudar e ver a possibilidade de um limitador ou de equacionar essa questão do zoneamento HIS. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Manuel Martinho, pela sua contribuição. Nesse momento, nós passamos a palavra para Ana Maria Cristina. A palavra está contigo. Ana Maria Cristina, nos ouve? Olá, bom dia. Bom dia, Ana Maria. A palavra está contigo. 3 minutos, fique à vontade. Então, estou com alguns probleminhas, eu vou estar colocando a participação por e-mail, tá? No e-mail. Eu agradeço e desde já dou meus parabéns a todos vocês. Muito obrigado, Ana Maria Cristina. Nós que agradecemos a sua contribuição e participação. Passo a palavra para Jefferson Borges. Jefferson, nos ouve, a palavra está contigo. Jefferson. Pessoal, como o Jefferson não se manifestou, talvez algum probleminha técnico, eu passo a palavra então para a Bárbara Teixeira. Bárbara, a palavra está contigo. Bárbara Teixeira. Eu vou seguir então aqui chamando Vladimir. Vladimir, fique à vontade para contribuir conosco. Oi, obrigado pela oportunidade. Não, acho que a habitação é um tema bastante caro para o plano diretor, realmente, como foi apresentado, é um dos principais temas, né? E acho que a gente tem aqui um grande desafio nessa revisão,
principalmente quando vocês colocam que o objetivo de vocês como poder público é tornar São Paulo mais inclusiva, como atrair a produção habitacional de todas as faixas de renda para as regiões onde a gente tem mais infraestrutura, né? A gente sabe que São Paulo tem uma questão de densidade, as regiões mais infraestruturadas da cidade têm densidades que poderiam ser mais altas. O plano diretor trabalhou um pouco para endereçar esses aspectos, aumentando a densidade habitacional ao longo dos eixos de transporte, mas a gente tem eixos muito periféricos e a gente tem regiões com muita infraestrutura fora dos eixos, dentro do centro expandido. Então, acho que valeria um olhar atento e até na linha do que comentou o colega da Asbea, a gente ampliar o coeficiente das EIs, principalmente das EIs mais centrais, das EIs que estão na macroárea de estruturação metropolitana, a gente ampliar benefícios do próprio HMP. O HMP hoje ele é um uso pouco incentivado no plano diretor. Então, acho que temos aí alguns aspectos que podem ser pensados do ponto de vista de melhoria da produção habitacional. E o próprio, acho que o colega da Associação de Bairro comentou sobre o aluguel social. Acho que ampliar o aluguel social no município pode ser bastante positivo, permitindo a utilização de edificações vazias ou mesmo novas edificações construídas com esse objetivo do aluguel. Eu acho que a gente tem aí muita coisa para trabalhar. Muito obrigado, Vladimir, pela sua contribuição. Eu vou dar sequência aqui chamando Sérgio Alayon, Jardim Julieta. A palavra está contigo, Sérgio. Sérgio Alayon, nos ouve? Ouvindo? Sérgio, estamos ouvindo. A palavra está contigo. Parabenizamos a todos vocês. Algum probleminha aí no fone só. Aqui está normal. Pode seguir, Sérgio, estamos ouvindo. Então, assim, parabenizamos a iniciativa desse trabalho, em nome do nosso coordenador-geral, Geraldo Soares Ramos. Estamos aqui a convite de vocês, nesse plano diretor. Gostaríamos que houvesse uma maior aproximação das entidades com vocês que estão aí nos bastidores organizando, para que essas regiões que serão construídas as moradias de interesse sociais, juntamente com o poder público, traga mais informações a essas associações, porque os interessados cadastrados na Coab, em particular nessas regiões, eles necessitam de uma participação ativa do poder público, né, para dar informação como está. Apesar que nós estamos atravessando aí 20º mês aí da pandemia, nós sabemos que houve um afastamento muito grande. Mas queremos aqui deixar a nossa participação em agradecimento a vocês que têm corrido pelas associações, por São Paulo, pela capital e todas as famílias que necessitam, de fato e de verdade, de moradia. Até aqui, o meu muito obrigado, nossos agradecimentos a todos que estão participando. Um bom dia. É isso aí. Muito obrigado, Sérgio, pela sua participação e contribuição conosco. Eu sigo passando a palavra para Beatriz Messeder. Beatriz, a palavra está contigo. Bom dia a todos. Obrigada, Alexandre. Na verdade, a gente queria só colocar rapidamente que apenas a demarcação das EIs, né, falando um pouquinho das EIs, e mesmo os instrumentos urbanísticos de incentivo,
elas não foram suficientes, principalmente aqui na área central, para incentivar tanto agentes do mercado público como privado para a produção de HIS, especialmente da faixa 1, né? Então, acho que a gente precisa rever isso. Um pouquinho da atuação do poder público, de não focar somente nas áreas de ZEIS, né, de priorizar esse tema da habitação em outras áreas e associar a questão das ZEIS com algum tipo de financiamento que possibilite a efetivação dessa produção, especialmente para as faixas de renda 1 a 3. Um pouco do que está explicitado no programa Pode Entrar, mas acho que o que falta realmente são fontes de financiamento subsidiado para a população, ampliação dos programas de locação social e demarcação de áreas mais adequadas, com liberação dos parâmetros para que a iniciativa privada também possa colaborar nesse sentido. Muito obrigado, Beatriz, pela sua participação e contribuição conosco. Eu sigo passando a palavra para Ignes Barreto. Ignes, a palavra está contigo. Olá, bom dia a todos. Eu sou da SAAP, Associação Amigos do Alto de Pinheiros. Bom, eu não sou tão conhecedora desse assunto, habitação popular, mas eu acho que é um tema muito importante para a cidade, que ele tem que ter um destaque bem aprofundado. Eu entendo também que o centro, que já passou por várias tentativas de projetos de revitalização ou mudança de uso ou, sei lá, melhorias, eu acho que é um espaço muito importante, pelo menos para focar nisso. Acho que o uso misto, eu acho muito importante também, que tenha habitação, que tenha escritórios, lojas, tudo. Eu acho que não pode ter segregação. Eu até entendo as ERs, às vezes, como espaços segregados, e as habitações populares, lugares de habitação popular, acabam sendo o extremo oposto. Eu acho que a gente precisa integrar mais tudo na nossa cidade. Estou participando da discussão revisão do plano diretor em todos os temas. Eu sou arquiteta, acompanho bastante tempo tudo que acontece na cidade e estamos aqui. Talvez em alguns outros temas a gente possa contribuir mais. Muito obrigada. Muito obrigado, Ignis, pela sua participação e contribuição conosco. Eu sigo passando a palavra para o Pascoal. Pascoal, a palavra está contigo. Pascoal nos ouve. Dando sequência, então, eu vou passar a palavra para Nicélia Meirelles. Nicélia, a palavra está contigo. Nicélia Meirelles, nos ouve? Talvez tenha tido algum probleminha, pessoal. Eu continuo pedindo, caso alguém queira participar, pode levantar a mãozinha virtual para que a gente possa passar a palavra. Pessoal, não tendo mais ninguém que queira contribuir, que queira participar, eu vou voltar a palavra, então, para o nosso técnico de plano URB, Fernando Gasperini, para que ele possa fazer as considerações finais. Fernando, a palavra está contigo. Primeiramente, eu agradeço a todos pelas falas, pelas contribuições. Elas serão devidamente analisadas. Esse momento é mais de escuta de vocês, né, de recepção dessas contribuições. Nós faremos toda uma análise e uma sistematização, né, uma classificação dessas contribuições, de acordo com toda a estrutura do plano diretor e da sua operacionalização em relação aos instrumentos. E depois haverá um momento posterior de devolutiva, né, de discussão e devolutiva em relação a propostas de aperfeiçoamento aí do plano diretor.
além dessa reunião de habitação e da que já ocorreu do tema, das que já ocorreram do tema de desenvolvimento econômico e social, estão previstas ainda outras reuniões temáticas em relação à mobilidade, meio ambiente e instrumentos de política urbana também. E acho que algumas associações que estão, entidades que já estão aqui cadastradas também devem participar dessas outras reuniões, e aí eu reforço o convite para vocês novamente participarem dessas outras reuniões, e também através desses outros canais de participação que nós já mencionamos. Então, com isso, eu agradeço a todos e desejo um bom dia para todos. Muito obrigado, Fernando. A Beatriz está com a mãozinha levantada. Só lembrando, pessoal, que ainda há tempo para participar. Quem quiser também pode levantar a mãozinha virtual. E, Beatriz, a palavra está contigo. Obrigada. Não, eu queria só perguntar para o Fernando se vocês estão estudando algum mecanismo para destravar as questões jurídicas, especialmente nos prédios ociosos aqui do centro. Não falo dos tombados e nem os que se aplicariam às leis de retrofit, mas aos prédios ociosos, especialmente do poder público, que poderiam ser reconvertidos para moradia de interesse social, porém tem entraves jurídicos e administrativos, falta de documentação, dificuldade no licenciamento, o que faz com que diversos programas de implantação de habitação tenham ficado parados, ou o prédio tenha passado por reconversão, mas não pôde ser ocupado devido a problemas jurídicos e administrativos. Beatriz, só para efeito de organização, eu pediria a gentileza de registrar isso também no Participe Mais. Só lembrando que a sua fala já está entrando em ata, tá? Porém, é muito importante que todas as respostas serão sistematizadas até para o bom andamento das conversas do plano diretor. Tudo bem? Sim, sim, a gente vai registrar por lá também. Então tá ótimo, agradeço muito a sua participação. Sandro, a palavra está contigo. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado aos participantes. E em nome da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, desejo a todos um ótimo dia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, bom dia, viu? Valeu. Bom dia. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Obrigada, um bom dia, até breve.